Olá, alunos e alunas do sexto ano. Estamos juntos mais uma vez na nossa aula de número 14 da nossa disciplina de matemática. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos na área de geometria. Vamos falar hoje sobre polígonos, triângulos e quadriláteros. Vamos lá então, vamos iniciar. Bom, identificando polígonos. O que é um polígono? Polígono é a região de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta, com sua região interna. Então vamos olhar para essas figuras que estão aparecendo aí. Nós temos aqui na figura A, né, uma figura que é uma figura fechada, né, por uma linha simples e que é formado por segmentos de reta, né? Vamos ver aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai, segmentos de reta, e que possui uma região interna, né? Então, essa linha fechada, que é formada por segmentos de reta, ele cria uma região interna dessa figura, que é o que nós estamos vendo aí. Tanto na figura A, como na figura B, como na figura C, a figura D também, a figura E e a figura F. Então, todas essas figuras que estão sendo apresentadas aí na tela são polígonos. Ainda que algumas, né, nos pareçam meio estranhas, são polígonos. Tá? Então, polígono é uma região de uma linha fechada simples, formada por segmentos de reta e que possui ali essa região interna, que é essa parte aqui que, quando nós unimos os segmentos de reta, nós geramos essas figuras aí que são polígonos. Se eu tivesse aqui uma figura, por exemplo, deixa eu tentar fazer aqui um desenho, aqui, né, mas aqui, mas aqui, por exemplo, isso não é um polígono. Apesar de serem segmentos de reta, não é uma linha fechada, né? E acaba não tendo uma região interna definida. Então, para ser polígono, tem que atender a essas características que estão colocadas aqui em cima. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Bom, falando um pouquinho agora sobre o que são polígonos convexos e polígonos côncavos. Bom, então vamos lá. O que nos interessa, né, mais no estudo da geometria são os convexos. Quando uma região interna de um polígono é uma região convexa, temos um polígono convexo. Aí aqui a gente tem essa figura aqui, olha. Opa! Nós temos essa figura aqui, que é um polígono convexo, ok? E temos essa outra figura aqui ao lado, que é um polígono côncavo. Qual a diferença de uma para outra? O polígono côncavo, ele tem uma parte que entra para a figura. Percebam aqui, olha. Aqui, tá vendo? Olha. Ele tem uma parte que é côncava. Ele avança, né, para a área interna. Apesar de ser um polígono, né, ele é côncavo por quê? Porque ele tem uma parte da figura que avança por sobre a região interna, vamos entender assim. Já o convexo, olha, que nós estamos vendo aqui, ele é um polígono que ele não avança para a área interna, né? Deixa eu tentar retornar aqui. Por exemplo. Esse é um polígono convexo, né? Não tem. Aqui já é um polígono côncavo, convexo, né? São
côncavo. Então, ou seja, os polígonos convexos, eles, a figura ela vai crescendo, né, de dentro para fora, vamos colocar assim. O polígono côncavo, ele não, ele tem uma parte dele, pode ter uma parte dele que ele vai de fora para dentro, né? Vamos entender assim. O que interessa aos nossos estudos são os polígonos convexos, tá? Vamos ver um pouquinho mais à frente agora o porquê que nos interessam os polígonos convexos. Bom, vamos olhar agora aqui. Elementos do polígono. Os elementos AB, vamos acompanhar aqui, pessoal, olha. Ó, os elementos AB, vou tentar riscar aqui, só um momento. Os elementos AB, ó, estamos aqui, BC, aqui, CD, aqui, e DA, aqui, tá? São os lados do polígono. Então, toda aquela linha que circula um polígono, né, que é formado por segmentos de reta, no nosso caso AB, BC, CD, DA, são os lados, são chamados de lados do polígono. Os pontos, agora vamos ver os pontos, tá? Aqui, ó. Os pontos A, B, C e D são os vértices do polígono. Então, o vértice é sempre o encontro de dois lados, né? Então, eu tenho aqui um vértice, tá vendo? Olha, o vértice A, que é o encontro do segmento do lado AB e DA, ou AD, tanto faz. Tá? Então, o vértice é sempre aquele ponto de encontro entre os lados, né? Forma normalmente um bico, né? Vamos analisando a figura assim, a gente pode dizer dessa forma. E o outro elemento do polígono são os ângulos internos, que é o que nos interessa. Olha aqui, ó, ele está mostrando aqui, tá vendo? O encontro desse lado com esse me gerou aqui na parte de dentro um ângulo, né? Uma abertura maior ou menor de acordo com a posição desses lados. Por exemplo, aqui nós temos uma abertura menor, um ângulo menor, e aqui nós já temos um ângulo maior, que é a disposição dos lados aqui, né? Gera aqui um ângulo maior, menor. Então, os elementos importantes do polígono para nós são os lados, que é a linha que circula o polígono, são os vértices, que são as pontas onde os lados se encontram, e são os ângulos internos, né? Em cada vértice, né, no encontro de um lado com o outro, a gente observa ali a formação de um ângulo. Tá? No caso do nosso polígono aí, eu tenho 4 lados, e aí obrigatoriamente eu vou ter 3 ângulos, certo? 4 ângulos. Eu vou ter 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos nesse polígono que está representado aí. Beleza, pessoal? Então tá bom, vamos lá. Prosseguindo, dependendo do número de lados, um polígono recebe os seguintes nomes de acordo com a tabela. Então vamos olhar a tabela aí, olha. Aqui desse lado eu tenho o número de lados, estão vendo? Ó, número de lados, tá? Ó, aqui eu tenho o número de lados, o nome do polígono, número de lados e o nome. Então vamos olhar. Não existe polígono com um lado só, também não existe com dois, porque um lado só seria uma única linha, não tem como fechar, né? Fazer uma linha fechada. Com 2 também não. Agora, com 3 a gente já começa a conseguir fazer o fechamento de 3 segmentos e formar um polígono, né? Que cria uma região interna do polígono. Muito bem, então, a partir de 3 lados eu começo a formar um polígono que é chamado triângulo. Certo? Ó, tá aqui, ó, 3 lados. Opa, desculpa. Retornando aqui.
Aqui, a partir de 3 lados, ó. Deixa eu ativar aqui. A partir de 3 lados, triângulo. Um polígono com 4 lados é um quadrilátero. Ok, pessoal? Um polígono com 5, um pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. Aqui, olha. 9 lados, eneágono. 10, decágono. Aí, com 11 lados, é um decágono. Com 12 lados, dodecágono. Com 13, tridecágono. Com 14, tetradecágono. E por aí vai. Pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octadecágono, eneadecágono e coságono, que é com 20 lados, tá bom? Então, são os mais comuns em que a gente nomeia eles desta forma como está apresentado aí. Aqui, então, olha, nessa figura azul aqui eu tenho um triângulo, né, que tem 1, 2, 3 lados. Aqui eu tenho um quadrilátero, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 lados. Então, todo polígono com 4 lados a gente chama de quadrilátero. Não importa a posição dele. Mesma coisa o triângulo, né? Não importa como, se um lado é maior, menor, mas é chamado de triângulo. E aqui, essa figura aqui, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, é chamado de hexágono. Legal, pessoal? Muito bom. Vamos, então, passar para o próximo slide. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os triângulos e os quadriláteros, tá? Que são polígonos que nós vamos nos ater agora, nesse momento. Bom, vamos lá, os triângulos. Os triângulos são polígonos de 3 lados, nós já vimos lá, né? Então, toda figura que aparecer que tiver 3 lados é chamado de triângulo. Os triângulos são classificados segundo a medida dos seus lados. Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos lá. Se o triângulo ele tiver os 3 lados com a mesma medida, eu digo que é um triângulo equilátero, tá? Tá vendo aqui, pessoal? Olha, aqui eu tenho 2 tracinhos, aqui eu tenho 2 tracinhos e aqui eu tenho 2 tracinhos. Esse tracinho aqui, ele só tá aqui para nos indicar que a medida desse lado é igual a desse lado, que é igual a desse lado, tá? Então, quando eu tenho um triângulo onde os 3 lados possuem a mesma medida, eu digo que são triângulos equiláteros, tá? É um triângulo equilátero. Beleza. Agora, se eu tenho um triângulo onde eu tenho apenas 2 lados com a mesma medida, eu digo que é um triângulo isósceles. Olha aqui, olha. 2 tracinhos, 2 tracinhos. Aqui não tem tracinho nenhum. Está me indicando que esse lado aqui tem a mesma medida que esse. Então, quando eu tenho um triângulo onde os 2 lados são, onde apenas 2 lados são iguais, eu digo que é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Beleza? Agora, se eu tenho um triângulo onde os 3 lados desse triângulo são diferentes, olha aqui, ó, um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos. Isso quer dizer o quê? Que cada lado desse tem uma medida, um tamanho. Então, eu digo que é um triângulo escaleno. É um triângulo em que todos os 3 lados são diferentes. Então, recordando, 3 lados iguais, equilátero. Apenas 2 lados iguais, isósceles. 3 lados com medidas diferentes, escaleno. Legal? Bom, vamos lá. Vamos prosseguir então. Vamos falar agora sobre os quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos de 4 lados. Vimos lá na tabelinha, lembra? Polígonos que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. E aí eu tenho vários quadriláteros representados, alguns conhecidos e outros menos conhecidos, né?
Aqui eu tenho quadrilátero, ó, 4 lados, 4 lados, 4 lados. Aqui também, apesar de ser bastante incomum essa figura, mas também tem 4 lados, é um quadrilátero. Aqui também e aqui também. Então, para ser quadrilátero, basta ter 4 lados. Bom, existem alguns quadriláteros, né, especiais que nos interessam um pouco mais. Por exemplo, os paralelogramos. Os paralelogramos são quadriláteros que têm os lados opostos paralelos e congruentes. Bom, vamos tentar explicar isso aí. Olhem para a figura aí. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, percebam, esse lado. Opa, eu tenho aqui esse lado, olha, que pela representação que nós já conhecemos, ele é congruente, ele tem o mesmo tamanho desse. Esse lado tem o mesmo tamanho desse, certo? E esse lado tem o mesmo tamanho desse, a mesma medida desse. Então a gente diz que quando uma coisa tem a mesma medida que a outra, a gente diz que é congruente, tá? Já falamos um pouco sobre isso nos vídeos passados aí. Então, olha, para ser um paralelogramo, eu tenho que ter os lados opostos, ó, esse aqui é oposto a esse aqui é oposto a esse. Eles têm que ser paralelos e congruentes. Congruentes já falamos, tem a mesma medida. E paralelo? Lembra lá do estudo de retas? Duas retas paralelas são duas retas que não se encontram. Elas caminham para o infinito e nunca se encontram, nunca se cruzam. Então, para ser um paralelogramo, eu tenho que ter os lados paralelos, lados opostos paralelos, ó, um está oposto, está de frente, ó, um está de frente para o outro, ó, oposto, oposto, tá? Eles têm que ser congruentes, ó, tem a mesma medida e tem que ser paralelos. Então, esse é o conceito de paralelogramo. Vamos lá, vamos prosseguir. Opa, pulou tudo aqui. Quadriláteros. Bom, eu acho que eu pulei aqui, mas eu vou voltar. Beleza. Tá, vamos lá. Eu pulei um slide aqui, mas não tem problema. Então, ó, além dos paralelogramos, nós temos os paralelogramos, são chamados de trapézios. Quem são esses quadriláteros? São quadriláteros que têm dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Bom, aqui nós falamos do paralelogramo, que ele era um quadrilátero que tinha os dois lados opostos, os lados opostos paralelos e congruentes, tá? No trapézio, nós temos quadriláteros que têm dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Vamos olhar aqui. Olha, esse lado, tá vendo aqui, pessoal? Olha, ele é paralelo a esse, ele não é congruente, ele é paralelo. Por quê? Se a gente prolongar essa reta aqui e prolongar essa reta aqui, elas não vão se cruzar. Então, são lados paralelos. Agora, se eu olhar esse aqui, prolongar essa reta e prolongar essa reta, eu vou ver que num determinado ponto, deixa eu tentar fazer aqui, ó, como se fosse isso aqui, né? Num determinado ponto, olha, essas retas que estão aqui, elas vão, ó, se cruzar, tá vendo? Então, não é paralelo. Paralelo é quando não se cruza. Então, os trapézios, eles são quadriláteros que têm dois lados paralelos. Aqui, ó, esse é paralelo a esse e dois lados não paralelos. Legal? Então, aí nós já falamos do paralelogramo e do trapézio, que são dois quadriláteros que nos interessam. Aqui passamos por aqui. Bom, alguns paralelogramos têm características especiais, tá? E recebem nomes próprios. Pessoal, vamos lembrar o que é um paralelogramo?
são quadriláteros que têm os lados opostos, paralelos e congruentes, tá? Para ser paralelogramo, cada lado oposto, um oposto ao outro, tem que ser paralelo e ter a mesma medida. Então, alguns paralelogramos têm características especiais de nomes próprios. Por exemplo, o primeiro deles é o retângulo. Qual é a característica especial do retângulo? Vamos ver aqui, ó. Retângulo. Os 4 ângulos têm a mesma medida. Olha, vamos olhar aqui para essa figura agora. Retângulo. Ó. Esse ângulo é igual a esse, é igual a esse e é igual a esse. Então, um retângulo, ele é um paralelogramo, né? Porque, olha, esse lado tem a mesma medida que esse lado tem a mesma medida que esse, e são paralelos, tá? Mas a característica especial do retângulo é que os ângulos internos do retângulo, eles são ângulos, são 4 ângulos iguais, ó. Esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Quando isso acontece, a gente diz que essa figura é um retângulo. Agora vamos olhar aqui para essa figura, ó, que é um losango. Um losango, ele tem os 4 lados com a mesma medida, certo? Olha, esse lado, olha o tracinho lá, tá vendo? Esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Olhem aí, ó, onde eu estou passando o mouse. Esse aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Muito bom. Eles têm os lados iguais, mas não necessariamente têm os ângulos internos iguais, tá? Para ser um losango, basta ter todos os lados terem a mesma medida. E o terceiro, e talvez o mais conhecido aí dos paralelogramos, é o quadrado, ó. Qual a característica principal do quadrado? Os 4 ângulos e os 4 lados têm a mesma medida. Olha, esse é igual a esse, é igual a esse, que é igual a esse. Faltou o tracinho aqui. E os ângulos são iguais. Olha, esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tá bom, pessoal? Então, olha aqui, olha, há algumas coisas bastante interessantes, né? Todo quadrado, ele é um losango, né? Porque o quadrado tem os 4 lados iguais, beleza? Mas nem todo losango é um quadrado, tá bom? Então, temos que observar algumas coisas a esse respeito. No retângulo, nós temos o quê? Os 4 ângulos têm a mesma medida. Todo quadrado, ele pode ser considerado um retângulo? Sim, porque atende aqui, olha. Os 4 são iguais. Mas para ser quadrado tem que ter os ângulos e os lados iguais. Certo, pessoal? Então, pessoal, a aula de hoje ela vai ficando por aqui. Foi uma aula um pouquinho mais curta, mas nós encerramos aí os conceitos, noções intuitivas, né, acerca da geometria. Na próxima aula, então, a gente retoma outros assuntos na área da matemática e vamos dar prosseguimento aí. Peço que vocês não se esqueçam de colocar suas dúvidas lá nos comentários, tá? Do vídeo, para que sempre eu possa, passando por lá, tá respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Eu desejo a vocês uma boa semana, que vocês estudem bastante e que nos encontramos aí então na próxima semana.